eu vou respeitar aí a sugestão no nosso programa e fala aí da filosofia antiga, né? Então, nós poderíamos propor dois grandes pensadores da filosofia antiga, talvez os maiores mesmo. Platão, que escrevia em nome de Sócrates, e Aristóteles. Então, vamos ver o que cada um dos dois diria sobre esse nosso problema. E nós vamos então começar com a dupla Sócrates-Platão. Você sabe que Sócrates não escreveu nada, talvez tenha existido, mas é com Platão que a gente aprendeu o que ele disse. Eu não entro na polêmica se Sócrates disse mesmo, ou se existiu. Isso é coisa de quem não tem nada, eu não tenho tempo para pensar, não faz diferença nenhuma. Eu não tenho apreço nenhum por essas coisas. Nem por nada também, mas menos ainda por isso, né? Menos ainda por isso e tal. Então, o que Sócrates / Platão disseram, né? Eles disseram que o valor da vida depende da parte superior da alma. Aí, depende do que você está pensando, para resumir. E, portanto, uma vida que vale é uma vida pensada, é uma vida decidida, é uma vida deliberada, é uma vida avaliada, é uma vida... Perceba que existe aqui uma certa inversão, né? Porque o que nós estamos fazendo aqui é ver o que a vida vale. Então, nós estamos pensando sobre o valor da vida. E o que Platão propõe é que se a vida não for pensada antes, não tem valor nenhum. Ou o contrário. Então, quer dizer, no final das contas, cada segundo da vida vale muito se ele resultar de uma profunda investigação da inteligência. Não? Você pode imaginar como uma consequência prática e imediata que não é uma vida muito agitada. Porque né? Se cada gesto vai depender de uma avaliação fodida, é possível que você seja um pouco lento nas suas... né? Mas, em outras palavras, o que ele está querendo dizer é que, no final das contas, só a inteligência, a razão, que é a produção humana maior, realizada pela parte superior da alma, que pode decidir sobre uma vida boa. No final das contas, fica mais fácil você entender pelo contrário. Se não fosse assim, como seria? Né? Então, se você imaginar que nós temos, para Platão e Sócrates, corpo e alma separados, né? O corpo é finito, mortal, apetitoso, desejante, tesudo, etc. E a alma ela é, sobretudo, pensamento, mas é também sensações, é também capacidade de se indignar, etc. Mas ela é imaterial, sempre existiu, etc. O que Platão está tentando explicar para você é que a sua vida valerá a pena se a alma comandar o corpo, jamais o contrário. Em outras palavras, os apetites, as inclinações e os desejos do corpo serão satisfeitos se a alma julgar pelos critérios maiores da razão adequado que sejam satisfeitos. Portanto, poderíamos dizer, uma supremacia da alma sobre o corpo torna o instante da vida um instante da vida dignamente vivido. Isso aqui está valendo a pena? Eu não sei, porque, de certa maneira, cada segundo pode mesmo resultar de uma fina deliberação da alma, mas pode resultar de uma espécie de escravidão dos apetites do corpo. Nós sabemos disso. E aí, é claro, quando conseguimos nortear a nossa vida
pela nossa inteligência, buscando fundamentos últimos para as nossas decisões, a vida está valendo a pena. Caso contrário, nos aproximamos muito da animalidade no cio e de criaturas, digamos, regidas e movidas pelas células e pela materialidade finita, que é faltante, desejante, carente, etc, etc. Então, eis aí a primeira resposta. É claro que você pode ir mais longe nessa avaliação, né? Mas, de certa maneira, a ideia de que a vida pensada é a vida que tem valor, ela, obviamente, coloca nas tuas mãos uma responsabilidade imensa pela vida, porque, no final das contas, tudo aquilo que foi vivido sem ser pensado foi mal vivido, propriamente. Então, eu vou mais longe, né? Você poderia pensar na educação de uma criança. Então, qual seria, de acordo com a dupla Platão e Aristóteles, o mais importante, né? O ponto-chave da educação de uma criança? É o mais importante da vida. Ou seja, ensinar uma criança a pensar e a decidir soberanamente em função dos seus critérios de razão sobre o que é certo, o que é justo, o que é honesto, o que é virtuoso, o que é corajoso, o que é adequado, fazer na hora de agir. Ou seja, de certa maneira, Platão e Sócrates estavam convencidos de que só vivendo assim o homem seria livre, propriamente. Porque ele não seria escravo nem do outro, e muito menos das próprias paixões, dos próprios apetites, dos próprios desejos. Então, podemos fazer uma pergunta, né? Quando uma diretora pedagoga coloca uma câmera fiscalizadora na sala de aula e avisa o aluno dizendo assim: agora você terá que se comportar porque você está sendo filmado e seu pai está vigiando você pelo celular, etc e tal, e você será punido, etc e tal, você está trabalhando com um elemento que não é um elemento central dignificante da vida, que é o medo, é o temor, etc. Não, infelizmente, você está apresentando como momento maior da educação aquilo que não é o momento maior da educação. Por quê? Porque mais importante seria oferecer instrumentos para que uma criança conseguisse soberanamente identificar, ante as possibilidades de vida que se apresentam, identificar a mais justa, a mais digna, a mais honesta, com ou sem a presença de um elemento fiscalizador, porque ele é irrelevante num lugar onde as pessoas têm, digamos, consciência na hora de viver. Ficou claro isso? Tá ok? Perfeito. Então, acho que essa é uma primeira resposta muito linda, muito bacana, com todas as dificuldades que ela pode ter. Não é fácil perceber que o mundo de hoje é um mundo que caminha para uma civilização repressiva, né? E eu não estou falando do nosso país, eu estou falando do mundo inteiro. Então, a multiplicação de radares, quebra-molas, fiscalizadores, câmeras, controles, radares, chips, coisa, tornozeleira, não sei o quê, pau, não sei, né? Ou seja, cada vez mais acredita-se que a vida tem que ser fiscalizada por um elemento exterior à consciência de quem vive. E a dupla Platão e Aristóteles diz que a vida que vale a pena ser vivida é a vida decidida pela consciência daquele que gere a vida, que é ele próprio, é você mesmo, etc. Não sei se você está curtindo o que eu estou falando, mas é um pouco assim. Então, não há nada de platônico você garantir o bom comportamento pelo medo, né? Seja o medo de uma multa, o medo de uma prisão, ou o medo da reação violenta do outro, né? Etc, etc. Então, nesse sentido, tudo aquilo que é monitoramento da vida produzido por um elemento exterior à consciência de quem vive é indigno, é apequenador. É apequenador, porque não dá a você a condição de viver na extensão máxima de exuberância de consciência que você poderia viver.
Essa é a primeira resposta. Eu gostei até da maneira como eu articulei a coisa, porque consegui. Eu curto, né? Ainda que não pagasse um centavo para assistir, continuo dizendo, mas eu curto. Pensemos agora em Aristóteles e nos estoicos, como é que ele construiria a sua reflexão. Nós partiríamos de uma ideia inicial cósmica. E aqui você tem uma mudança de ênfase, pelo menos. Né? Uma mudança de ênfase. Porque a ideia é que o universo é uma grande ordem. Né? Uma grande ordem. Nessa época entendida como finita e ordenada. Como se fosse um belo bicho grande, o universo. Um grande bicho. E, naturalmente, tudo que está no universo faz parte desse grande bicho. Só a embocadura já te permite tirar consequências. Por quê? Porque se eu estou dizendo que você faz parte de um grande bicho, eu estou dizendo que você, só por você, vale o mesmo que um estômago isolado do resto do aparelho digestivo. Você já viu um estômago isolado do resto do aparelho digestivo? Eu também não. É menor tamanho, depende um pouco dos hábitos alimentares, mas né? Então, claro, o estômago só é legal porque saindo do estômago vai para o intestino. Um estômago por si, nem decorativo ele é, propriamente. No final do ano me deram de presente um negócio. Era uma caixa acrílica. E dentro dessa caixa acrílica tinha pendurado um meio coco preto. Mas era um coquinho. E dentro desse coco um arame. Ponto. Eu fui trocar, porque comecei a ficar com medo daquilo. E é uma loja muito bonita aqui no Itaim, e a única coisa que não era francamente legal da coisa era aquele coco. E eu troquei por um canário, assim, linda a loja aqui do lado, linda. Ficou bonito o canário, não coisa. O coco menos. É um pouco como um estômago. O estômago fora do resto não faz sentido. Mas o estômago nunca pretendeu valer nada sem o intestino. Já você foi ensinado a acreditar que você por você basta, né? Então, é muito difícil chegar para você e dizer, malandro, é o seguinte, o valor da tua vida vai depender da maneira como você se articula com o resto. Ah, mas com o resto do quê? De tudo. Né? Não é muito simples, porque eu não sei se você está entendendo, mas vamos dizer assim, mas eu tenho muito prazer em fazer coisas que não tem nada a ver com nada. Então, é uma lástima, né? É uma lástima. Por quê? Porque, no final das contas, o que é a tal da felicidade é a sintonia, é o encaixe, é a harmonia com o resto. Aí você diz, bom, dá um exemplo. O vento. O vento é bem legal. Sabe o que se espera do vento? Jeito grego de pensar. O vento venta. E ventando ele poliniza e refresca. E você sabe o que os gregos achavam? Que ele é perfeito para fazer isso. O vento é perfeito para levar a semente de uma flor na outra. O vento é perfeito para refrescar quando o ar tem uma temperatura mais amena do que fora dele.
que não tenha acontecido, mas o vento venta, provavelmente. Isso me faz lembrar de uma palestra em Cuiabá. Eu saí de casa, cheguei em Cuiabá, meio-dia, abriram a porta do avião, o vento ventou para dentro, e eu me lembrei de Aristóteles e a função refrescativa do vento. Eu falei, esse cara nunca veio a Cuiabá. Aí, desci da aeronave e a aula, a palestra era no centro administrativo, e era uma palestra para o meu cliente, e o meu cliente era uma associação de produtores de carne suína do Mato Grosso. E eles resolveram oferecer um almoço do lado de fora e fizeram uma espécie de um restaurante improvisado com telhas de eternite, aquelas que fazem assim, né? Em cima e tal. As telhas, elas aqueceram, era 60 graus de fora da telha e 120 dentro da telha. Como estava quente, eles puseram ventiladores que borrifam água. Mas quando a água percorria até chegar no seu rosto, ela vinha incandescente e batia no seu rosto. Então eu me lembro que eu liguei para casa e perguntei, você se lembra quando você me mandou para o inferno? Eu lembro, então eu já cheguei, eu falo com quem agora, né? Então, mas o vento é perfeito para cumprir o seu papel. Outro exemplo que eu adoro dar é o joelho. O joelho, ele é uma dobradiça. E o jeito grego de pensar é que o joelho foi feito para permitir que você agache. Aliás, você vai dizer, pô, mas esse é o jeito grego de pensar e é o jeito que todo mundo pensa. De certa maneira, a medicina não saiu da filosofia antiga, né? O joelho é avaliado pela capacidade de permitir agachar. E é isso que acontece. O joelho é uma dobradiça. É uma dobradiça. Um joelho que não permite fazer isso, não é um joelho. Né? Porque a essência do joelho está no papel que ele desempenha, que é nos permitir agachar. Se o joelho está aí para isso e não permite agachar, ele é um não joelho. Ele é uma bosta de joelho, se você preferir. Ele é uma porcaria de joelho. Posso dar um terceiro exemplo, o olho. O olho. O olho é perfeito para enxergar. Perfeito para enxergar. Então, tudo é perfeito para cumprir o seu papel. Esse você quer, né? Jeito antigo de pensar. Tudo é perfeito para cumprir o seu papel. E tudo está cumprindo o seu papel. Aí você diz, então, você é um problema. Porque você é o único que pode escolher como viver. Então você pode, de duas uma. Ou você faz como todo mundo e cumpre o seu papel, ou então é um Zé Ruela, um mané, um sem noção. E tudo isso quer dizer alguém em desarmonia com a ordem cósmica. Aí você levanta a mão e faz a pergunta que qualquer pessoa inteligente faria, que é o seguinte, o vento venta, velho, e ventando ele já está de boa, fazendo o que dele se espera. Aí é fácil, a maré mareia, o sapo sapeia, o joelho dobra, o xixi xixizeia, outra coisa, a sangue circula, agora, nenhum desses precisou descobrir nada. Agora, eu não fica claro para mim qual é o meu papel. E aí, o grego diz, mas como não? Se você é perfeito para cumprir o seu papel. E você olha isso. E agora? Então, você chega à famosa conclusão, conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, se você descobrir no que você é perfeito para, você descobre por que você existe. Porque você existe para cumprir este papel no cosmos. E se cumprir, será feliz. Chama eudaimonia. É um tipo de felicidade que é consequência de um ajuste à ordem cósmica.
Olha que legal. O vento venta, ele é feliz, ele até assovia. Não sei se já percebeu? Ele é feliz, ele assovia. A maré mareia, o intestino peristalta. E o intestino canta ao peristaltar, emite sons, cornetas e coisa e tal. Tudo que é como é feliz. Agora, você poderá ser feliz se encontrar a sua praia. Essa é uma expressão, né? O cara sabe qual é a sua praia. Então, é perfeito para. Então, pegando um caso como o meu. Por tudo que eu vivi, e foi tentado de tudo, mérito do meu pai. Então, por exemplo, natação, foi onde ele mais insistiu. Eu odeio nadar. Então, isso é um sintoma, porque o fato de você gostar é muito indicativo de que tem a ver com você. Eu odiava, mas o meu pai, ele não leu essa parte do Aristóteles, assim, ele não, né? Eu odiava. Depois tinha argila. Argila. Sabe aula de arte? Assim, argila. Nossa, eu odeio argila, né? Origami, golfe. Sabe, andar a cavalo na hípica, assim. Incrível, eu caí de todos os cavalos. Né? Vamos pegar o cavalo mais idiota, nunca derrubou ninguém. É um cavalo cordial, é um cavalo que quando você vai cair, ele se reequilibra para botar você em cima. Assim. No primeiro dia eu arrebentei o nariz, cara no chão. Não é do ramo, né? Meu pai, vamos no basquete, a primeira aula, vem o professor, chama, olha, seu filho é simpaticíssimo, amabilíssimo, mas não é do ramo. E assim, até os 13 anos, não é do ramo, foi tudo que eu ouvi. Até meu pai ter a certeza absoluta que eu era ruim em tudo. Essa conclusão é absurda para o pensamento antigo, porque se eu não fosse de ramo nenhum, eu não poderia ter nascido. Você percebe como é fodida essa constatação? Por quê? Porque não tem nada de bobeira. Não tem nada de bobeira. Então, se você está aí, de alguma praia você é. De alguma praia você é. E como é que eu faço? Conhece-te a ti mesmo. Foi aí que aos 13 anos o professor deixou eu dar um seminário sobre o petróleo. Eu nunca soube se foi bom, mas que eu gostei muito. Eu não falava de outra coisa. Você já viveu algum momento da sua vida que você ficou falando daquilo de maneira a que as pessoas se aborrecessem até com você? Puta, você vai falar disso outra vez, velho? Não é? Então, era o seminário do petróleo. E você imagina, até os 13 anos eu voltava para casa mudo, havia muita suspeita de autismo, eu era... Você ri, mas, né, assim, sabe? Sabe aquela coisa, tomar choque, não sei o quê, moleque é zureta, velho, e tal, e eu ali, não sei o quê e tal. Claro, na hora de fazer a prova, fazia a porra da prova, nunca tive problema cognitivo, mas era estranho. Entusiasmo pelo quê? Nada, né? Nada. Olha, vamos trazer o seu melhor amigo. Mentira, eu não tinha nenhum amigo melhor, nem pior. E quer Neston? Não. E farinha láctea também? Não. E Nescau? Não. Mitose? Não. E futebol? Não. Assim, nada. De repente, aos 13 anos, eu dou um seminário, volto para casa, você não sabe o que aconteceu. Aí todo mundo já olha, nossa, eu fui lá, comecei a falar, aí não sei o que, já não tinha mais porra nenhuma para falar, aí eu decidi inventar, aí eu disse que o melhor petróleo do mundo era da Romênia, os caras notaram, velho, o professor engoliu direitinho, falei da Sildávia, foi do caralho.
e os meus pais olhando com o olho arregalado, trocaram de filho, trocaram de alma, trocaram de pessoa. Não, conhece a ti mesmo. Graças a esse professor que não queria dar aula, deu espaço para um seminário, e graças a esse seminário eu descobri que se eu nasci é porque tinha uma vaga de professor no universo. E aí Deus, ou Zeus, como você quiser, resolveu articular um explicador para preencher essa vaga. E aí, segundo consta, do mesmo jeito que o vento é perfeito para refrescar, em Cuiabá, eu sou prefeito, perfeito para explicar. Essa é a crença dos gregos, e é aí que existe um tipo de felicidade e de valor da vida, que é você viver em sintonia com a ordem cósmica, e isso acontece quando você espreme até a última gota de suco a natureza que é a sua, não a do outro, não a do outro, não a do outro. Não. Se chegarem para você e diz, tem que trabalhar na bolsa, velho, é isso que tá dando dinheiro, tem que trabalhar na bolsa. Não são leitores de Aristóteles, não são leitores de nada a ver com a bolsa. Que bolsa é essa? Não sei nada de bolsa, porra nenhuma. Não, meu pai dizia, você tem que fazer engenharia de produção na Poli e GV, administração, e aí você vai fazer pós-graduação na China, no caralho. Ele era visionário, ele falava da China o tempo inteiro, meu pai, numa época que ninguém falava da China. Ele falava da China, você vai pra China, você vai... Eu olhava com o olho arregalado, dizia, engenharia de produção e administração, nossa, velho, nossa. Mas como tudo era indiferente, por que não? Né? Não. Até o dia eu falou, não, eu vou ser professor. Lamento informar, eu li um tal de Aristóteles e ele falou que a felicidade é você espremer no máximo da última gota a natureza que é a sua. E se tem alguma coisa que eu tenho muito tesão de fazer, é pegar um monte de gente e explicar coisas estranhas de um jeito que eles entendam. E é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Você não vai ser professor de jeito nenhum! Então chegamos num impasse, né? Não aqui na minha casa! Então chegamos num impasse. Está me mandando embora, mas eu vou ter que apostar num tipo de felicidade tipicamente grego, que é o de, sendo conhecedor de mim mesmo, botar todas as minhas fichas naquilo que eu suponho seja a minha natureza, porque uma goiabeira jamais será feliz se tentar dar manga. Façamos um intervalinho e voltamos daqui a pouco.